Nem parece que estou numa igreja, parece que estou na sala da casa de alguém. Tão bom estar aqui. Eu acho que eu preciso dar digamos assim, um pequeno uma luz amarela para vocês, porque cuidado, alerta, porque quantos de vocês acham que Deus tem um senso de humor? Será que tem? Eliseu, será que tem? Eu acho que sim. Mas eu tenho certeza que ele tem. Senão a gente seria muito então ele tem. Eu, como vocês sabem, sou brasileiro, aprendi a falar em casa aquele Plattdeutsch, um alemão idêntico ao holandês. Depois o alemão na igreja, na Bíblia e nos cânticos. E depois foi para a escola pública de português. E eu não sabia nada, eu só sei dizer que o dia que eu fui para a escola, no primeiro dia, a professora ficou muito brava comigo, mas o que ela falou até hoje eu não sei. E agora, para completar a dose, a nossa igreja lá nos Estados Unidos tem um grupo bilíngue. São pessoas que falam nada ou um pouquinho de inglês e outras não falam espanhol. Então me colocaram lá nesse estudo bíblico, nessa escola dominical, nessa classe bilíngue, para eu falar espanhol e inglês. Então calcule a salada que vira isso. Mas graças a Deus eu estou lá 8 anos e Deus tem abençoado. Vidas têm sido salvas, pessoas têm crescido na fé e Deus é poderoso. Então às vezes as pessoas perguntam para mim, então você fala espanhol? Eu digo, eu falo espanhol domingo de manhã, das 10h40 às 11h40. Fora disso não me fale nada, porque Deus é tão fiel, pelo Espírito Santo dele, é incrível como eu consigo falar durante aquela hora, mas fora disso não é muito aconselhável falar espanhol comigo. Outra coisa, nós moramos ali, a nossa casa está, digamos, nessa direção. Eu estou inventando essa direção. Numa direção é um cemitério grande da cidade. Só que é bonito aquele cemitério. Ele é tudo grama e tem só as placas com os nomes das pessoas, tipo Jardim da Saudade, mas é enorme. E ali é um bom lugar da gente fazer caminhada, porque é calmo e é bom. E ali que nós vamos caminhar lá, ou vamos sozinhos, ou juntos. E é muito interessante, muitas vezes, olhar para ver o nome da pessoa, porque é um cemitério muito antigo, então tem japoneses, tem alemães, tem tudo que é gente que morou ali e que faleceram desde 1800. Então, eu gosto de ler aquelas placas com os nomes. Isso eu tenho um nome essa placa, mas eu não lembro agora. E muitas vezes algo que a pessoa queria que fosse falado dela, ou digamos o que ela cria, o que a pessoa cria, um versículo bíblico ou alguma coisa assim. E aí, quando eu vejo aquilo, eu às vezes fico pensando, essas pessoas que têm ali um versículo bíblico que confirma a sua fé, criam naquilo e aquilo ficou por todo esse tempo testemunhando dessa pessoa. Aí eu fico pensando comigo, o que é que eu vou escrever lá? O que é que eu vou deixar
que ordem eu vou deixar para que escrevam ali o quê? Aí eu pergunto para você, o que você gostaria, como você gostaria de ser lembrado quando você não está mais nessa terra? Já pensou sobre isso alguma vez? Nós temos vários personagens na Palavra de Deus que têm os seus nomes gravados. Mas hoje eu quero lembrar de uma especificamente. Foram duas irmãs, uma história de duas irmãs. Logo vocês vão pegar rapidinho de quem eu vou falar, porque é tão óbvio. E eu também não quero fazer segredo. Mas são duas irmãs. Como poderia ter sido dois irmãos? Ou uma irmã e um irmão, algo assim, alguma coisa assim. Mas acontece que foram duas irmãs. E essas duas irmãs, elas tinham muita coisa em comum. Elas eram irmãs, elas provavelmente foram criadas de uma forma idêntica, elas amavam Jesus, porque elas estavam na presença dele, só que uma foi, de certa forma, exortada, e a outra foi elogiada pelo próprio Jesus. Você já pensou ser elogiado pelo próprio Deus? Mas foi o que aconteceu. Isso já passou de 2000 anos e ainda o nome dela continua lá, que disse que ela fez a melhor escolha. Que escolha nós fazemos nas nossas vidas? Que decisões nós tomamos nas nossas vidas? Alguém aqui, talvez seja professor de português ou algo assim, qual é a diferença entre tomar uma decisão ou fazer uma escolha? Acha que tem alguma diferença? Qual seria a diferença? Para mim, tomar a decisão está no campo do pensamento filosófico. E fazer escolha já parte para a ação, ou não? Eu queria ver assim mais no lado prático, né, Rosé? Digamos que o meu carro fundiu o motor, ou o meu carro quebrou, não tem mais conserto. Aí eu tomo uma decisão, eu preciso de um outro carro. Essa decisão está tomada. Só que aí eu vou numa agência e eu vou escolher o carro que eu vou comprar. Ou então eu estou com fome, a barriga roncando, né? Eu vou ao restaurante comer. Essa decisão está tomada, eu não posso continuar assim, eu tenho que comer. Mas só que daí eu vou escolher o que eu vou comer, né? Então é só uma ilustração simples assim. As duas palavras têm muito em comum, mas o que eu queria dizer que muitas vezes quando uma pessoa se converte a Jesus, nós falamos que tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, não é isso? Só que daí, muitas vezes, nós precisamos, nessa vida cristã, tem um monte de decisões que muitas vezes precisamos tomar, não é bom. Tem muitas decisões na vida para ser tomadas. Aliás, tem um texto na Bíblia que diz que vivam a vossa salvação com temor e tremor, não é no sentido de trabalhar, não é no sentido de tremer para ser salvo, mas de fazer o melhor possível com a nossa salvação, tomar as melhores escolhas possíveis.
E o Senhor Jesus, em uma outra ocasião, diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, lá em João 10. Mas ele não falou isso no sentido de vida eterna. Nesse caso, ele não estava falando da vida eterna. Nesse caso, ele estava falando desta vida. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui. Eu não quero ser mal entendido. A vida eterna é a coisa melhor que Deus nos deu. Mas não se limita à vida eterna. Nós temos mais do que a vida eterna. Nós temos também, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui. Não deve ser confundido com uma vida fácil. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida fácil, mas nos ofereceu uma vida abundante. E que Ele estará conosco todos os dias. Então, o exemplo dessas irmãs, daqui a pouco nós vamos ler essa história. Eu acho tão interessante porque ali estava Marta e estava Maria. Então, elas amavam Jesus, porque Marta aparentemente era a mais velha, a chefe, né, da casa, assim, a que mandava mais. E elas tinham convidado Jesus para vir à casa delas. Como nós convidamos Jesus na nossa vida, né? Elas tomaram a decisão, eles amavam Jesus, as duas amavam Jesus. Aí, não sei se convidaram para uma janta, pelo jeito convidaram para uma janta. E essa Marta estava ansiosa, estava frustrada. Não sei se não era uma boa cozinheira, ou o que aconteceu, porque se for fazer uma janta, eu vou ficar muito frustrado. Eu vou puxar uma panela, vai cair a outra na minha cabeça, eu vou pôr sal em vez do açúcar e a coisa não vai dar certo. Então eu ia ficar frustrado, mas ela estava, a coisa chegou num ponto que ela ficou tão irritada com aquilo, que ela chegou, nós vamos ver isso daqui a pouco, nós vamos ver isso. Ela chegou ao ponto de até reclamar do próprio Jesus. Já imaginou? Será que isso pode acontecer com a gente? Nós temos Jesus no coração, mas talvez existam algumas escolhas. A decisão já foi feita de seguir Jesus, mas tem algumas escolhas talvez que não foram as melhores. Eu falo por mim. Escolhas que não foram as melhores. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Dez, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus e alguns de seus discípulos, não diz isso, mas é esse o contexto, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela recebeu Jesus em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, você não vê que essa minha irmã me deixa servir só? Dá uma bronca nela. Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, vamos parar aqui um pouquinho. Nós sabemos que na palavra de Deus, cada palavra é importante. Mas quando Jesus fala a mesma palavra e a repete, porque ela é importantíssima. Lembra o que ele falou para Simão Pedro? Simão, Simão,
Aí uma leva. E aqui ele disse: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. E olhe para esse detalhe, com muitas coisas. Esse detalhe me chamou a atenção. Me parece que o problema da Marta não era exatamente aquela janta. Aquela janta era apenas, como nós dizemos, a gota d'água que transbordou o copo, ou a palha que quebrou a espinha do camelo, porque tinha outras coisas na vida dela. Por isso que Jesus disse: você está distraída, afadigada e ansiosa com muitas coisas. Não é uma coisa. Não é verdade que quando a gente fica está numa situação difícil, entra a frustração, não entra? Eu sei como é. Basta você estar no trânsito, você está com pressa e te cortam a frente, ou tem lá bem na tua frente. Aí eles estão lá no celular e a luz amarela, eles arrancam ela e você fica empatado no mar do tempo, você já está atrasado. E aí você fica frustrado, mas isso é só um exemplo. Mas a dificuldade causa a frustração, e a frustração nos faz tomar atitudes que normalmente não tomaríamos. E Marta, nessa situação, ela estava frustrada. Ela estava numa situação difícil, não estava conseguindo fazer o que ela queria fazer, e ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. Aí Jesus disse: mas só uma é necessária. Só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte dela não lhe será tirada. Isso está aqui há mais de 2000 anos. O nome da Maria e a escolha que ela fez. Eu gostaria de ter na minha pedra ali: o Henrique escolheu bem, fez boas escolhas. Só que eu não seria bem verdadeiro, eu não escolhi só boas escolhas, mas eu escolhi algumas boas, com a graça de Deus. Mas o que são essas boas escolhas? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que quando nós tomamos uma decisão de convidar Jesus para ser o nosso Salvador e Senhor, nós precisamos crescer. Nós precisamos tomar certas decisões. Eu vejo lá no meu grupo, tem pessoas já de uma certa idade e tem pessoas novas. E infelizmente eu noto que a idade, eu estou falando de idade em termos de anos, não é necessariamente um sinônimo de um cristão mais maduro. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas nem sempre é. É uma questão de escolhas, de como escolher, de como crescer na vida espiritual. Jesus só falou na escolha. Mas aí, eu pensei bastante nisso. Como é que eu posso crescer? Porque em Efésios nós vemos que nós recebemos tudo para a nossa vida cristã. Nada ficou para trás. Quando nós nos convertemos, nós somos nascidos de novo, mas é que nem um bebezinho. O bebezinho nasce, lhe falta experiência, mas está tudo completinho. Desde
dedinhos do pé, até os dedos da mão, está tudo certinho, não falta nada. Uma criança sadia está tudo ali, só falta crescer. A mesma coisa é na vida cristã. E aí, eu encontrei o nosso querido apóstolo Paulo, talvez um dos maiores homens de Deus que já viveram, ou mais usados, talvez. Então, vá comigo para o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Em Romanos, capítulo 5, nós vamos ver algumas coisas que eu gosto de chamar de os benefícios da salvação. Nós somos salvos, mas temos benefícios. É que nem quando nós vamos trabalhar numa empresa. É muito interessante saber, quando vamos trabalhar numa empresa, se tem algum benefício. Nós não vamos simplesmente assinar que vamos trabalhar nessa empresa por tanto por mês, ou tanto por hora. Queremos saber se vai ter férias, vai ter 13º, se vai ter seguro de alguma coisa. Nós queremos benefícios, não é? E como na salvação também temos benefícios para essa vida. E aqui estão alguns. Deixa-me ler. No versículo 1 do capítulo 5 diz assim: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. 4. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Notem que temos várias vezes a repetição esperança. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas não têm esperança. Por isso que nós vemos pessoas metidas em drogas, em bebedeira, em tudo quanto é coisa, porque não tem esperança. Acham que não vale a pena. Não importa estragar a sua vida, porque não tem esperança mesmo. Mas nós sim temos esperança. Jesus não é o Deus, é o Deus da esperança. Essa é uma das coisas que nós temos essa esperança. Por quê? Porque fomos justificados. O que é ser justificado? Justificado é um termo legal. Se um criminoso está numa corte de justiça sendo julgado, ele cometeu um crime, ele ou ela, né? Essa pessoa cometeu um crime, digamos que roubou um banco, sei lá. Isso foi confirmado, mas por alguma razão a defesa é muito boa e o juiz decide de não castigar, não disciplinar essa pessoa. Essa pessoa deixa de ser criminosa? Continua criminosa. Estoque uma pessoa criminosa justificada. Em outras palavras, uma pessoa declarada justa. Nós, em Romanos, nós vemos que porque todos pecaram e indignos são da glória de Deus. Tem alguém aqui que pode dizer: eu nunca pequei, eu não sou pecador? Claro que não. Mas Deus, quando nós nos arrependemos, confiamos nele, pegamos a vida a ele, por meio do sacrifício do Senhor Jesus, nós continuamos pecadores, mas somos pecadores justificados, declarados justos. Nós somos justificados. Esse é um
dos benefícios, é outro dos benefícios. E temos paz com Deus. Então nós precisamos exercitar esses dons que nós temos. Nós precisamos viver como pessoas justificadas. Viver como pessoas que têm paz. Viver como pessoas que têm esperança. Viver como pessoas que creem na graça de Deus. Viver como, mesmo que tenhamos dificuldades, crescer na nossa, porque não é sempre fácil ter paciência, né? Temos sempre muita paciência ou não? Não? Eu peço tolerância ultimamente. Paciência já não tenho coragem. É fato. E na medida que, obrigado, irmão, à medida que as coisas vão passando, o tempo vai passando, nós tornamos mais e mais impacientes, né? Parece. Queremos tudo num clique. E se a internet estiver meio devagar, ficamos irritados. Eu queria isso agora para ontem. Precisamos crescer na paciência. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós... Eu oro muito quando estou no trânsito, porque eu pego muito também. Então eu tenho que orar muito o tempo todo, porque eu tenho falta de paciência no trânsito, como o senhor já falou. Então, é isso. É orar muito. Eu acho que é por aí. É fácil. Orar, o que mais? Meditar na palavra. Precisamos estar na palavra diariamente. Diariamente. Irmãos, eu não advogo ler grandes trechos no dia. Me entendam bem, não me entendam mal, por favor. Eu não sou contra ler a Bíblia de um certo espaço de tempo. Para aqueles que querem fazer isso, ótimo. Acho bom. Mas eu prefiro ler um parágrafo. Eu leio um parágrafo na Bíblia para ter o contexto. E esse parágrafo, às vezes me dá para o dia, às vezes me dá para a semana, mas outro dia eu leio de novo. Leio todo dia um parágrafo, pelo menos. Mas aí eu tenho como pensar sobre isso, como até um termo um pouco grosseiro, como ruminar. É o que os animais fazem. Eles comem o capim e aí deitam ali e remoem tudo de novo. Isso chama-se meditar. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Para extrair tudo que tem de vitamina dentro dessa palavra de Deus para as nossas vidas, orar e a palavra de Deus. Mas nós temos uma natureza humana, né? Somos pecadores, somos salvos, somos perdoados, mas ainda lutamos, porque temos uma natureza que nos se opõe. E o próprio Jesus, lá em João 15, quando ele fala da videira, ele disse: se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês vão produzir muito fruto. E como funciona isso? Funciona assim. E eu acho que isso foi genial da parte do apóstolo Paulo, como ele colocou isso aqui. Ele colocou todas essa lista desses benefícios, e aí lá no final, no versículo 5, ele diz assim: e a esperança, bom, ele depois de toda essa lista de justificado, de paz, de graça, de esperança, de paciência, ele diz: e a esperança que nos traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações como?
pelo Espírito Santo. Nós não temos essa força por nós mesmos, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. É preciso que nós tenhamos sensibilidade para poder ouvir a voz, obedecer a direção que Ele nos dá. Ele faz isso. Às vezes pessoas já têm dito para mim, mas como que Deus fala com alguém? Eu nunca ouvi Deus falar para mim, comigo. Você já ouviu Deus falar com você? Para você ter uma ideia, eu nunca ouvi Deus falar assim como se eu ligasse, se o Marcos tivesse tocado um violão, mas isso é Deus falando, não é assim. Não, é bem mais bonito, não é meu tom. Se você prestar atenção, Deus fala com você. E se você quiser que Ele fale numa voz audível, leia a palavra de Deus em voz audível. Então Ele estará falando com você em alta voz. Resumindo, voltando a Marta e Maria. Marta, eu tenho toda a certeza absoluta, inclusive nós vemos isso mais uma outra história, mais para o fim da vida ali quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. A gente vê ali que essa Marta amava Jesus. Só que as escolhas dela não eram as melhores. E Maria, Jesus disse, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Ele nem falou o que era. Ele só disse, uma coisa é necessária. E Maria fez a melhor escolha. Marta tinha muitas coisas, estava distraída com muitas coisas. Jesus não disse o que era. Mas eu acho que ficou assim, aquilo era de propósito. Ele deixou isso em aberto para fazer cada um de nós pensar. Se você se colocar na situação de Marta, como eu já me coloquei, e por falar nisso, essa mensagem em primeiro lugar para mim, porque eu preciso de uma coisa assim. Isso me faz pensar, será que Jesus está dizendo, apague, lá no nome está escrito Marta, põe o teu nome. Como eu ponho? Henrique, você está ansioso, afadigado, frustrado, com muitas coisas. Tire faça respire fundo e comece a orar. Procure na palavra. E permita que o Espírito Santo te mostre aonde você precisa. O que é que você precisa entregar nas mãos de Jesus? Estar aos pés de Jesus, entregar isso a Ele. Isso que Maria estava fazendo. Isso eu também acho que é importante. Que cada um de nós queremos crescer, não é? Queremos crescer, queremos ser úteis no reino de Deus. Queremos que Ele nos use. Queremos ser fortes. E vamos ser. Quando habitamos nele. E habitar nele quer dizer estar na palavra e na oração diária, nos alimentando bem espiritualmente. Essa é a minha mensagem que Deus me deu para vocês. Vamos honrar o nosso Senhor, glorificar o seu santo nome
serão atraídas para Ele, que vão dizer, eu quero ser como esse pessoal do canal. O que será que eles têm? Eu preciso saber. Eu quero também. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Pai, quero te agradecer por esse grupo de pessoas tão queridas. Eu creio que, se não todos, a maioria que já tomaram uma decisão. E muitos de nós fizemos boas escolhas, mas talvez não foram tantas quantas poderiam ter sido. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos fale o coração de cada uma pessoa aqui nessa noite, para que o Senhor nos oriente e nós obedientemente coloquemos essas coisas, essas escolhas que precisamos fazer em tuas mãos e fazer. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és bondoso, Tu és um Deus de graça e de misericórdia. E nós te amamos, porque Tu